Boa noite. Vamos iniciar a nossa live do dia 19 de agosto. Hoje, sobre fé, oração e emoção. O que uma coisa tem a ver com a outra, o que significa isso, como que funciona a comunicação energética desencadeada por uma oração, pela fé. E eu vou começar, deixa eu só arrumar aqui. Olá, quem está chegando, boa noite, sejam bem-vindos, quem vai entrando na live. Eu já vou começar falando sobre esse elefante que está aqui atrás, que eu resolvi colocar dessa vez aqui. Esse quadro é muito especial para nós, porque ele é feito por uma grande artista, muito reconhecida, Maria Bonomi, que é nossa amiga e minha cliente, parceira de trabalho do Daniel também. E o elefante, hoje eu pensei, vou colocar o quadro do elefante. E eu senti que eu tinha que pesquisar um pouquinho o significado do elefante, né? O elefante tem um significado de prosperidade, mas jogando no Google, aparece que na Bíblia o elefante simboliza a força da oração. Tem tudo a ver com a live de hoje. Eu pensei, nossa, tenho que falar isso, que está associado, no cristianismo, está associado com a paciência, com a sabedoria, e nós vamos falar sobre isso, não só da oração, que obviamente é o tema da live, mas sim na questão da paciência também, tem tudo a ver, e fica ligado aí para saber o que tem a ver. Então o elefante está aí fazendo parte, me pediu para fazer parte, trazendo, assim como o arquétipo, essa conexão subconsciente aí com vocês. Tô vendo bastante gente entrar, a Daiane, o Dani, a Dana, nossa, quanta gente com D! Boa noite quem tá chegando, Milene, boa noite a todos, a Laurie. Então, gente, vamos começar esse tema de oração, fé, emoção. Chama o pessoal aí, convida mais gente, apertando o triângulo ali, aquela coisinha que serve para convidar pessoas, o coraçãozinho para poder avisar, que diz que quando aperta o coraçãozinho essa live vai se divulgando, enfim. Porque hoje a minha intenção é que realmente essa live seja muito curativa e muito profunda para vocês, porque eu preparei ela, todos os temas das lives eu recebo, né? Eu percebo o que quer vir, que mensagem quer vir. Então, eu a cada 15 dias faço uma live aula, que é uma live só minha, que é uma live que eu aprofundo um pouco mais. E o tema veio esse. E só que as coisas vão sempre vindo no tempo divino, né? No tempo que tem que ser, no tempo da energia do espírito, nessa comunicação. E hoje eu fui trabalhando em cima disso, dessa live, ela ficou, no meu ponto de vista, muito curativa, muito bonita. Espero que vocês de fato aproveitem. A Michele, a Liciane Anjos, Lici Anjos. Boa noite. Bom, vou começar com uma historinha. Uma história que é uma reflexão minha. Na verdade, eu estava fazendo feijão esses dias e foi depois dessa reflexão que veio o tema da live, uns dias depois, assim. E eu tava colocando sal no feijão, botando sal no feijão, e me veio assim, o sal da terra. Eu comecei a refletir, né, sobre o sal da terra, que Jesus disse, vós sois o sal da terra. E eu fiquei refletindo, o que significa o sal da terra? Temperando o feijão. Gente, isso deu pano para toda essa live, porque, veja, quando é falado, né, o sal da terra, significa que a gente, Jesus quis dizer isso para os discípulos dele, darem sabor, darem
fertilidade, sendo a luz para o mundo. Então, o sal, na medida que ele se relaciona com os outros ingredientes, ele afeta tudo. Muito sal afeta, sem sal afeta todo o sabor, toda essa têmpera, que do latim têmpera é regular, fazer uma mistura. A gente faz a têmpera da água do bebê, a gente faz a têmpera do metal, a gente, né? Ou seja, a gente deixa adequado, regulado. Tá, vocês já vão entender onde que eu vou chegar com isso. Mas voltando um pouquinho para o sal. O sal a gente não pode ver quando ele entra no alimento. Ele simplesmente se dissolve ali. Mas a gente sabe que ele está lá, pelo sabor que ele conferiu àquele alimento. Mesmo que, na medida certa, não é salgado demais. Ele reforça aquele sabor. Então, quando a gente pensa em ser o sal da terra, nós damos um tempero, nós damos uma luz pelo nosso movimento, que não deve ser nem em excesso e nem em omissão. E esse nosso tempero, nosso movimento na vida, ele pode não ser visto, mas ele é conhecido, ele é sabido de alguma forma, porque é o que é. Eu posso não ver o movimento de uma pessoa num outro estado, num outro país, nem mesmo aqui na minha cidade, mas o movimento daquela pessoa tempera o meu mundo, influencia o meu mundo. Aí, que daqui a pouco eu já vou chegar no porquê que eu fiquei refletindo isso, o que esse sal da terra, o que esse tempero tem a ver com a fé. Mas vamos deixa eu ver aqui só quem que está chegando. A Alici colocou amo suas lives, nutrida de sábias palavras. Obrigada, Alici. Gente, vamos lá. Chegando aqui e compartilhando a live. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Do latim, a palavra oração, ela significa oratio, significa uma fala, um discurso, né? Então tem oratória, a gente vai fazer uma oratória, vai trabalhar a oratória. A oração vem dessa fala, de uma conversa. A oração em si, ela é uma conversa. E quando nós vamos fazer essa conversa, nós vamos intencionar, porque quem faz uma palestra, quem vai conversar, ela tem uma intenção naquela conversa. E essa conversa, a intenção da oração, ela deve ser, vamos lá, saber a verdade com V maiúsculo, como eu sempre digo, a verdade, a consciência da verdade, a energia do espírito, a consciência da energia do espírito, saber a verdade última. Essa deve ser a nossa intenção na conversa espiritual, na conversa que nós fazemos com a energia do espírito, que é, para quem talvez não me acompanha tanto ou está chegando agora, eu chamo energia do espírito. O que? A fonte matriz, Deus, matriz divina, fonte primordial, clara luz. A energia do espírito é de onde tudo emerge. Então, quando a gente vai fazer uma oração, conversar, que nós vamos oralizar, talvez, às vezes a gente faça em silêncio, mas sai da nossa, a gente sente como se a gente estivesse falando, só não abre a boca. A gente faz passar uma mensagem, uma intenção de saber a verdade. Se não for isso, provavelmente estamos rezando. E rezando, rezar não é orar, não é a oratória, não é a conversa. Rezar é só simplesmente dar uma ordem, ordenar.
é o que reza a lei, é o que a lei ordena. Não é assim que se fala, é o que reza a lei. Então, é o que a lei ordena. Rezar é simplesmente dar uma ordem. E aí não há troca. Então, não vamos falar em rezar hoje. Nós vamos falar em oração, como a oralidade, a conversa energética que nós temos com uma verdade, uma consciência, que a energia do espírito, ela é consciência. A consciência última, a consciência com C maiúsculo, a grande consciência. Aí acontece o que eu venho trazer para vocês, como que funciona quando a gente começa então a fazer uma conversa com essa grande consciência que tudo sabe, que tudo é a verdade. E como é que funciona isso energeticamente? Aí existe um ingrediente para que a nossa conversa, a nossa intenção, se é que é essa, que isso fique bem claro, que eu espero não esquecer disso no decorrer da live, porque eu tenho tanto assunto para falar aqui, que essa oração é intenção de saber a verdade. Tudo o resto é pedido, é reza, não é conexão. Só vai funcionar quando você coloca a intenção de saber a verdade. O que Deus, o que a consciência, o que a verdade tem para me trazer de volta. Então, se eu vou orar, conversar, eu preciso ter essa intenção de saber depois o que eu vou receber. Eu preciso ter essa abertura para entregar a minha conversa, o que eu estou oralizando, e depois eu tenho que receber os recados. Como é que vai funcionar isso? Eu vou explicar aqui tudo no decorrer. E a fé é um ingrediente fundamental, super, mega, hiper necessário para essa conversa acontecer. Aí vem o sal da terra que eu falei no começo. A fé é o sal. A fé é o tempero. A fé é o ingrediente espiritual. É como se fosse um sal espiritual. A fé é o pozinho de pirilim-pim-pim da consciência divina. A fé é o ingrediente que espiritualiza o que nós queremos falar. A fé é o ingrediente que tempera, veja lá, tempera, regula, faz-se misturar a matéria com a energia. A fé é o ingrediente que vai fazer o tempero do que eu, aqui, matéria, estou colocando para o nível energético. Precisa ter esse ingrediente. É fundamental ter essa fé. Vou explicar tudo isso. Fiquem aí, porque vai ter bastante coisa para a gente aprender hoje. Convida aí todo mundo que você acha que vai tirar benefício de aprender sobre essa conversa energética. Como que funciona, como que a gente entrega e como que a gente recebe. Então, a fé é o sal, é o tempero. A fé, a palavra mesmo, fé, vem de fides, do latim, que é fidelidade. Então, a fé, ela é uma fidelidade, eu disse que fé é componente espiritual, é o tempero espiritual, fé é fidelidade a essa consciência, a energia consciência do espírito. Fé é fidelidade à energia consciência do espírito. Se eu tenho fé, eu confio que essa energia do espírito, Deus, a fonte, a grande consciência, a clara luz, seja o nome que for, existe e vai conversar comigo e eu estou conversando com ela. Eu tenho a fé é essa atitude de fidelidade, é conhecer isso. Então, fé é esse ingrediente espiritual,
é o sal da transmissão do pedido. Acontece que, se nós temos medo, nós não temos fé. Geralmente, quando a gente vai fazer uma oração, num sentido de conversar, esquece a reza, a oração no sentido de conversar, de talvez pedir, a gente geralmente está num momento difícil. E nesse momento difícil nós estamos no medo. E fé e medo nunca ocupam o mesmo lugar. Aí que as nossas orações, a gente acha que não tem resposta ou que a gente não consegue fazer. É necessário entender isso com a mente consciente agora. Se você vai fazer uma conversa com essa grande consciência, a tua intenção tem que ser, primeira, intencionar, saber a verdade, me conectar com a verdade última, não aquilo só que eu acho que eu quero. Temperar, botar o salzinho da fé, ou seja, saber que essa consciência, com C maiúsculo, essa energia do espírito, sabe a verdade e vai me trazer a verdade. Então a fé, ela é tomar a consciência, ir no nível da grande consciência. É de verdade conhecer, incorporar a energia do Espírito e sentir dentro de mim a energia de Deus. Então veja, às vezes o que acontece? A gente pede lá para fora de nós. Só que para essa comunicação acontecer, essa fé é necessária para que a gente vai ter que sentir essa energia dentro de nós, conhecer esse tempero, conhecer a energia do Espírito dentro de nós, saber que existe. Aí a conversa começa a fluir. É diferente de acreditar, de só acreditar. Porque nós podemos acreditar, alguém pode falar assim, eu confio em você, você tem potencial, vamos dizer, faça tal coisa, você consegue. Uma coisa mais motivacional, vamos dizer, vai, você pode. Tudo bem, eu posso acreditar que aquela pessoa está dizendo que eu posso, porque eu acredito, eu confio naquela pessoa. Mas, para realmente eu fazer aquilo que a pessoa disse que eu posso fazer, eu tenho que entrar nesse nível de consciência, conhecer de fato essa minha força. Isso é a fé. O que acontece no nosso corpo e o que as emoções têm a ver com essa comunicação? Porque já deu para entender um pouco, mas ainda tem um caminho aqui importante para ser entendido. Nós vamos sentir que nós temos esse sal espiritual, esse ingrediente espiritual que traduz o meu pedido para a energia consciência, para a energia do espírito. Nós vamos sentir, eu digo sempre assim, nos intestinos, nós vamos sentir no nosso corpo físico essa confiança, esse conhecer. Acreditar eu não sinto no meu corpo físico. Conhecer, incorporar esse conhecimento, isso eu sinto no meu corpo. Por quê? Porque o meu corpo, para gerar um sentimento, ele vai fazer uma emoção, uma química. E química, a química do nosso corpo, a nossa bioquímica, ela é um componente material e espiritual. Igual a energia se comporta como onda e partícula, a bioquímica do nosso corpo, ela é tanto física, material, química de verdade, quanto energética.
a energia e a matéria coexistem na bioquímica do corpo. Então, eu tenho uma bioquímica do meu corpo que tem uma energia. Essa energia precisa de um temperinho, precisa da fé para se tornar mais sutil. Precisa desse sentir, desse conhecer que faz com que eu gere mais intensidade de emoção e, consequentemente, de energia. É como se eu fosse fisicamente elevar a minha energia a um ponto do caminho mais próximo dessa consciência tão elevada que é a energia do espírito. Por isso eu preciso da fé. A fé é que nem um turbo, um nitro nas nossas emoções. Vai fazer a gente sentir, então, no nosso corpo físico, nós vamos saber se nós temos fé ou não. Tem mais uma coisa em relação à fé que tem a ver com o elefante que eu falei no começo, mas vou deixar isso para o final. Mas vamos lá. Então, toda vez que eu sinto confiança, eu sinto no meu corpo essa fé, essa confiança, essa fidelidade, essa certeza. Eu já estou para sentir, quando eu sinto isso, significa que eu já estou em um nível de energia consciência, que é um nível chamado de neutralidade, por aquela tabela do Dr. David Hawkins que eu sempre mostro. Vou mostrar aqui, peraí que está aqui. Ó. De vez em quando eu mostro ela, né? Então aqui, nesse nível da neutralidade, acima do verdinho da coragem, é o nível que a gente chega quando a gente tempera com a fé. Porque eu já passei pela coragem, que é passar pelo coração, ação pelo coração. E eu confio, eu sinto, eu tenho tanto conhecimento dessa energia do espírito, que eu já estou nesse nível da confiança. Eu sinto confiança, o sentir confiança, a emoção confiança, vamos dizer assim, emoção não tem nome, o sentimento tem, mas a emoção, o sentimento confiança, ele é a energia consciência da neutralidade. Olha que legal. Então eu estou com a fé, eu confio que existe essa consciência da energia do espírito, e eu já estou nessa consciência neutra. Ali geralmente já não tem julgamento, já vai ficar bem mais tranquilo dessa conversa acontecer. Então, a fé real, como eu falei, ela não tem, ela não coexiste com o medo. A fé real não coexiste com o medo. E geralmente, vamos dizer, numa doença, a gente tem medo. Né? No motivo da nossa vida a gente tem medo. Então o que a gente pode começar a ver? Quando a gente vai fazer uma oração para uma doença, por exemplo, a gente acaba pedindo para restaurar esse dano corporal, ou nós temos medo do dano corporal. É o medo de continuar ou de piorar esse dano corporal. E isso vai atrapalhar o ingrediente, a fé. Vai atrapalhar a gente temperar com a fé, porque o medo vai bloquear. O que é necessário fazer? A gente colocar esse tempero da confiança, do conhecer a energia do espírito. Com isso, com essa confiança, eu vou permitir que a verdade, lembra que eu falei no começo? A grande verdade apareça, porque a doença, ela não é uma causa, ela é um sintoma. Ela é um sintoma de alguma coisa que precisa ser curada. Olha os caminhos tão ricos que pode ter
uma oração quando a gente entende o fluxo. Quanta cura e quanto tempo às vezes a gente perde por tentar pedir para que uma outra energia mais elevada, uma consciência mais elevada atue na nossa vida, mas se de repente, sim, aquilo já é a própria atuação da energia elevada. É só com a fé que a gente consegue sutilizar a nossa energia a ponto de fazer essa comunicação com a energia consciência do espírito para que a verdade venha, e precisamos estar receptivos para isso. Como que acontece o pedido, né? Como que acontece o pedido? Nós vamos ter um tema. Vamos ter um tema, pensar um pedido. Para esse pedido ir para o nível, né, nossa mente também, nosso pensamento também é energia. Para ele ir para um nível mais elevado de consciência, eu preciso transformar a energia mental, a minha energia da mente, que ele é mais denso, mais materializado, em um pouco mais sutil, para ser reconhecida pela energia do espírito, que vibra em uma sutileza, né, bem mais elevada. Mente, energia do espírito, preciso que essa minha energia da mente, do pedido, chegue aqui. Andar térreo, último andar do prédio. Precisa pegar um elevador. Esse elevador é o nosso subconsciente. Porque eu estou falando de mente consciente aqui, que é 10%, 12%. E eu preciso chegar lá na consciência primordial, na energia do espírito. Eu vou utilizar o meu subconsciente, que é 88%. Eu saio daqui, vou para o meu sutil, para a minha energia cada vez mais sutil, que é o meu subconsciente, até chegar lá naquela grande consciência. O subconsciente é o elevador. É o elevador. Mas imagine então que o pedido, né? O pedido está no térreo. Ele vai entrar no elevador do subconsciente para chegar lá, na energia do espírito. Só que esse elevador, ele tem biometria. Ou um cartãozinho. Sabe aqueles elevadores que você só entra com talvez a tua digital ou com um cartãozinho, senão não vai? Aquele elevador ele não abre e não vai subir. Tem que passar o cartãozinho. Que cartãozinho que é esse? A fé. A fé é esse ingrediente espiritual, que é o cartãozinho que vai fazer com que o pedido possa entrar lá no elevador e chegar lá na energia consciência do espírito, na energia do espírito. Bom, a fé é esse cartãozinho que torna entendível, mais sutilizado o nosso pedido para chegar lá na energia consciência. Mas o que acontece? Às vezes, a gente não consegue esse cartãozinho ou essa biometria, porque o medo não deixa. Então, o medo é como se fosse alguém que está lá no térreo e que não permite que você passe o cartão ou que você consiga acessar aquele elevador. O pedido é acessar aquele elevador. Quando a gente ferve água, por exemplo, você vai olhar a água, começa a ferver, você começa a ver ela do estado mais matéria
para o estado gasoso. O estado líquido para o estado gasoso, um estado mais sutil. É a mesma coisa. Precisa dessa fé, precisa desse ingrediente para transformar a água em vaporzinho, porque a consciência da energia do espírito, a grande consciência, ela é vaporzinho. Nós é que somos a manifestação em uma vibração mais densificada dessa energia. É como se então do vapor se tivesse feito água. Nós somos a água. Precisamos transformar esse pedido em vaporzinho para que essa verdade seja reconhecida e volte, retorne, pingue de novo que nem chuvinha para a água. Para incorporar em nós, nós que somos a água, aquela verdade. É profundo, né? Complexo esse tema, não é tão simples assim, mas ao mesmo tempo é simples, ao mesmo tempo é isso aí, porque é simples assim. Mas a gente que complica, né? Acho que é a gente que complica. Então a fé é esse ingrediente espiritual que vai eliminar o medo, que vai ocupar o espaço do medo, vamos colocar assim. Gente, eu tô vendo tanta gente entrar. Boa noite, quem entrou, eu vi os nomes aqui, mas eu fico concentrada aqui falando, tá? Então, não consigo falar o nome de todo mundo. Boa noite para quem chegou. Quem quiser fazer pergunta, pode ir fazendo, eu vou dando sequência aqui, tá? Bom, aí o que acontece? Vamos dizer que não temos medo, passamos o cartãozinho, o pedido chegou. Chegou lá na consciência, na grande consciência, que tudo sabe que é a verdade, e vai voltar a resposta. Veja, tem aqui 2 pontos legais. Quando a gente passa o cartãozinho para entrar no elevador, quando o pedido, né? Quando a gente consegue esse ingrediente fé, a gente tem, olha que sentimento, né? Confiança, que nem entregar um filho para alguém. Você entrega um filho para alguém cuidar. Você entrega confiando e só vai, né? E depois você sabe que você vai receber do jeito que vier. Com aquilo que a pessoa deu para a criança comer, com aquilo que a pessoa fez com a criança, vai receber. Da mesma forma, a fé vai fazer com que, se você conseguir ter a fé, esse ingrediente espiritual, você vai tanto abrir teu coração para receber também de volta, ou seja, esse elevador ele já vai ter certamente aberto o caminho da volta, porque lá de cima, lá da energia consciência, não precisa cartãozinho de fé para descer, né? Só precisa para subir, para descer não precisa. Para sutilizar sim, mas para não sutilizar, para materializar, não precisa. Ou seja, uma vez que o elevador foi, ele volta. Uma vez que aquela porta abriu, a gente que está lá no térreo, a gente vai receber a resposta. Então sempre tem resposta. Quando o pedido é feito com a fé, dessa forma toda que nós falamos, sempre tem resposta. O que acontece? A resposta vem, vamos dizer que é um vapor, né? Usei aquela analogia da água. Então a resposta vaporzinha passou lá pelo nosso subconsciente, que é energia, 88% de nós. Foi se descendo, se densificando, porque foi passando por vários níveis de consciência que nós temos. Foi chegando. E quem é que vai receber? A nossa pineal, principalmente, tá? Tem toda uma outra comunicação também, mas a nossa pineal, ela vai captar energia, ela transforma magnetismo em neuroquímica, ou seja, o vaporzinho chegou, a porta do elevador abriu, aquele vaporzinho chegou, lá na nossa pineal vai ser tudo transformado, decodificado em emoção, em bioquímica. E aí você acha assim,
Ai, não deu certo, não recebi a resposta, não sei o quê. Ou não teve a fé, o cartãozinho para subir. Ou você não está conseguindo interpretar o recado das suas emoções. Olha a importância da bioquímica das emoções, dessa ciência da comunicação energética. Porque a emoção é a ponte entre o energético e o físico. A emoção é matéria, é química e energia. Ela é que comunica, traduz. Google Tradutor. Da consciência, com C maiúsculo, a grande consciência, a energia do espírito, para o nosso corpo. E aí nós vamos sentir. E também coisas vão acontecer. Formas da gente interpretar, vendo, ouvindo. Às vezes alguém diz alguma coisa, um livro diz alguma coisa, um filme, uma música. Ao longo de alguns dias, coincidências, coisas vão se movimentando. Só que daí o que acontece? A gente não tem a capacidade perceptiva trabalhada. Simplesmente erra na interpretação, não interpreta, acabou tudo. Então, gente, é muito importante, por isso que eu, assim, amo demais essa ciência da comunicação energética, bioquímica das emoções, que foi concedida a mim como canal para poder falar disso, né? Eu vejo assim, isso tudo, sim, são conhecimentos. Se você pegar a física quântica, sim, neurociência, sim, eles vão explicando as partes, mas a bioquímica das emoções traz essa parte energética que acontece para o nosso físico e a capacidade perceptiva que tem que ser desenvolvida para cada sutil mudança de emoção, cada sutil mudança de sentir, porque a emoção vai estar flutuando aqui, modificando o tempo inteiro, e a gente tem que perceber sutilezas microscópicas para receber essa resposta de Deus. Verdade, Dani, a Dani Soares. Teu trabalho é lindo também, né, Dani? É um assunto muito interessante que muitos não acreditam ainda. Dani, não acreditam porque é a mente cartesiana, que nós fomos educados assim. Mas nós já estamos nesse tempo evolutivo. Olha o caminhar da neurociência, está super na moda, física quântica na moda, né? Por quê? Porque vai se falando. Então as pessoas vão entrando nesse nível de consciência. E aí é que é possível entender como essa capacidade perceptiva ativada, a percepção sutil, porque a gente vai perceber a sutileza da energia que chega. Também não é só a pineal que recebe, porque ela recebe magnetismo e transforma em química. Tem a comunicação pelos chakras. Os chakras, a nossa energia entra pelos nossos chakras todos, não só pelos principais. E eles percorrem todo um caminho energético, que nós temos caminhos de fluxo energético. E aí eles vão mandar sinais para o nosso cérebro. E esses sinais vão desencadear hormônios. E esses hormônios vão percorrer o sangue. E nós vamos sentir as respostas dessa comunicação energética. É assim que funciona. Por isso, a ponta final, como a gente diz sempre, o problema no computador é a pecinha que está na frente do computador, não é? Geralmente é com a gente. É com a gente. Deus responde sempre. Ou a gente não consegue sutilizar a nossa comunicação, a nossa oração, por medo, aí eu já vou falar disso, não tem fé, ou a gente não consegue interpretar o que recebe. Daí que eu, essa ciência, eu tenho aqui o curso Bioquímica das Emoções, que é toda essa ciência da comunicação energética, energia do espírito, energia universal, energia humana, para explicar isso tudo, principalmente para os profissionais que atuam com pessoas em qualquer área. Por quê?
Como que eu faço? Como que é para mim toda vez que eu atendo alguém? Eu sinto as ínfimas variações de emoção no meu corpo para entender o que a energia da pessoa está falando. E não importa a ferramenta e a técnica que eu use, não importa qual técnica, que conhecimento eu tenho, o que eu estou fazendo com a pessoa, eu sinto quando deu retorno e resultado. Portanto, eu me deixo ser conduzida e vou percebendo. Então, se você é um profissional que atua com pessoas de qualquer área que for, ou quer para si compreender isso, porque a gente pode perceber tudo ao nosso redor, interpretar. Considere falar comigo, manda um direct, manda um WhatsApp, fazer o Bioquímica das Emoções, o Proteção e Defesa Energética, a Energia da Criatividade. É tudo para ajudar, para auxiliar, porque essa ciência, ela cabe com qual... Ela não é uma técnica, é um conhecimento. E a partir do momento que a gente conhece o fluxo, a gente vê. E quando a gente vê, a gente pode atuar com isso. Deixa eu ver aqui o que... Ai, Dani, desculpa, acho que eu apertei para te convidar aqui. Deixa eu ver, a Dani falando. Ah, sim, você fez a formação com o Marcos, né, no Instituto Holos, que legal. É verdade, Dani, biblicamente falando, tem várias passagens sobre isso. E no começo da live, depois você pega, porque eu comecei falando do sal da terra, tá? Bom, aí o que acontece? A nossa interpretação, ela depende do nosso olhar interno, certo? Depende do nosso conteúdo interno, não é? A gente não vê a vida com aquilo que a gente tem dentro, com aquilo que é a nossa alma, que eu sempre digo assim, a alma seria um sinônimo da mente, né? Porque não é literalmente sinônimo, mas é didático para poder entender que o nosso conteúdo de alma, ele vai ser a forma com que a gente enxerga e interpreta as coisas. Se a gente não ampliar esse conteúdo, se a gente não abrir a nossa mente, a gente não elevar, não perceber transformações, não passar por transformações, não se elevar, não se abrir, tirar o julgamento, né? Mente aberta, eliminar julgamento, coração aberto para receber, uma vontade aberta em poder de fato evoluir os nossos níveis de consciência, então nós vamos interpretar igual a nossa pequena mente que fez aquele pedido. Se tivermos sorte da nossa pequena mente ter a fé, né, conseguir deixar essa fé, subir lá no último andar, vaporzinho descer. Gente, se a gente interpretar com a mesma mente pequena, a gente não vai ver nunca a solução elevada que vem. Capacidade perceptiva e mente aberta. Coração aberto. Então, fé é esse sal, né, que tempera, que regula, que mistura corretamente a nossa relação com a energia do espírito. Esse é o ingrediente. Daí que vem uma pergunta assim: como é que você sabe que você tem fé? Primeiro não. Segundo, a gente vai falar do medo. Primeiro eu vou falar outra coisa. Quando você tem paciência. Quando você quer tudo para ontem, você não aceita as coisas como são. E ter paciência significa a aceitação das coisas
como elas são, como elas estão, como é o teu agora, teu nível mental e tudo mais. E compreender que nós podemos mudar, transformar a nossa realidade, o nosso mundo, pelos nossos esforços. Então, quando a gente tem paciência, a gente honra o tempo da manifestação, porque esse vaporzinho, ele desce o elevador e vai gerar uma bioquímica e a gente vai interpretando. Na interpretação, se estivermos com a capacidade perceptiva ativada, se estivermos abertos com a mente, coração e vontade, nós vamos modificando. E nesse andar paciente, o andar do tempo divino, nós sabemos que nós temos a fé, porque nós recebemos, nós abrimos o elevador. Então é uma característica que não é a paciência no sentido de não ação, é a paciência no sentido de honrar o tempo das respostas e da manifestação e da tua própria transformação daquela realidade, porque aquela realidade, aquele problema que você pediu, ele foi criado para que você evoluísse, se transformasse, subisse um nível. Então, se você tem essa paciência de aceitar que você estava aqui e que você quer chegar aqui e que precisa esse caminho num tempo de manifestação das respostas, você sabe que você tem fé, porque você conseguiu fazer esse pedido, as respostas descerem e virem até você e você interpretar isso. Então a fé foi o caminho ali. Aí o segundo ponto é o medo, né? Então a gente pode perguntar assim: será que a minha escolha, esse pedido que eu estou fazendo, está de acordo com a verdade? Com a energia do espírito? Será que eu posso reconhecer que o que eu estou pedindo, o que eu desejo, é o que a energia do espírito deseja para mim? Então eu posso pedir, eu posso tomar consciência de talvez o ingrediente fé possa ser usado aqui para limpar a origem do medo. Porque toda a origem do medo, se eu tenho medo que está bloqueando a entrada no elevador, esse medo ele vem de uma condição, de uma sensação de separação. O medo é algo separado. O medo é uma tensão entre o que a gente quer e o que a gente faz. Eu quero, mas eu faço outra coisa. Eu gero medo porque eu gero separação. E a não separação é justamente fazer o que eu quero. E esse eu quero é um desejo profundo. Esse desejo profundo ressoa com a verdade. Eu não vou conseguir repetir isso. Mas, enfim, o medo, no fim das contas, ele surgiu por não amor. Porque daí medo, a gente sabe que o oposto do medo é o amor. Fé e medo não coexistem. Então, se eu não estou conseguindo ter a fé, eu tenho o medo. E o medo, qual é o remédio do medo? O amor. Que amor? O amor da energia, consciência do espírito. Energia, consciência de amor. Voltando aqui para amor. Mais do que isso, tá? É o amor perfeito, é o amor da consciência, da grande consciência.
Então, se a gente fez alguma coisa em algum momento da nossa vida sem conexão com o amor, que é o tecido que liga tudo e todos, que é uma verdadeira expressão da energia consciência do espírito, da energia do espírito, da grande consciência com C maiúsculo, o amor perfeito, o amor em si, com A maiúsculo também. Se nós agimos no passado desconectados desse amor, vem no decorrer do tempo uma situação, problema, para que eu corrija essa conexão. Se eu tomei uma atitude separada da minha integralidade, se eu tomei uma atitude separada dessa vontade, da verdade da energia do espírito, eu vou criar num futuro, seja logo ou mais para frente, não importa, um problema, uma situação que vai me trazer justamente a resposta, a cura desse problema é a união. Então, toda vez que a gente não consegue temperar com fé para poder subir nesse elevador o nosso pedido, é porque tem medo. E se tem medo, é porque teve separação. E se teve separação, é porque a gente tomou alguma atitude no passado que estava separada do amor e da integralidade. Então você pede para voltar a essa integralidade. Não peça a coisa em si, e sim limpar a origem do medo, a origem do quando eu tomei essa atitude de separação e sentir a integralidade. Esse é o remédio. Fazer conexão profunda, integralidade com a energia do espírito. Eu falei bastante aqui dessa capacidade perceptiva. E no link da bio tem uma prática perceptiva. É um material gratuito, é uma aula de uns 30 e poucos minutos, tem alguns exercícios, tem 2 meditações, é um material gratuito para vocês. Depois da live, fica aqui até terminar, que já está acabando, depois vai lá no link da bio, clica, tem que botar o e-mail e você vai receber no seu e-mail o link para assistir essa aula. Se caso você não receber no seu e-mail dentro de alguns minutos, pode mandar uma mensagem direct aqui para mim ou no WhatsApp, que eu envio para você. Às vezes o sistema dá alguns probleminhas, né? Então, pode acontecer de você não receber, mas olha no spam, olha na lixeira, veja, dá uns minutos, porque às vezes leva um tempinho até o sistema pensar, mas se você realmente não receber, manda mensagem para mim que eu envio. Então aproveita, é uma prática gratuita para desenvolver essa capacidade perceptiva. E aproveita também, considera se aprofundar nessa ciência da comunicação energética. Tem cursos de 3 tamanhos, de 3 valores ali, de 3... Ou seja, talvez o que é mais adequado para você hoje. Mas todos os profissionais e todas as pessoas que buscam seu desenvolvimento pessoal vão tirar um proveito riquíssimo. Por quê? Porque entender comunicação energética, ter essa consciência, essa clareza, encurta o caminho para a felicidade plena, que é a integralidade, que é o amor, que é estar em integralidade. Porque a gente elimina o sofrimento. E o sofrimento é o quê? É justamente quando a gente se desconectou. A gente se desconecta, a gente cria sofrimento para poder se conectar de novo. Quando você sabe o caminho de conexão, você vai eliminando os sofrimentos. E vai fazendo essa comunicação e vai percebendo e vai usando isso para ajudar os outros também. Então, é lindo demais. É lindo, fundamental, útil. É o que é o tempo da humanidade, é o tempo evolutivo nosso de saber com clareza disso, que muitas informações científicas elas estão picadas, né? Muito
num livro, no outro livro, numa outra coisa, num artigo. A gente não consegue fazer uma linha lógica, e bioquímica das emoções é uma linha lógica. Eu fiz até o símbolo, né? O símbolo bioquímica das emoções, aqui. A energia do espírito que se comunica com o nosso corpo, como se aqui embaixo essa parte fosse o corpo, essa parte azul, essa parte rosa é a energia do espírito. Essa energia do espírito super, super, mega, hiper sutil, ela vem se não sutilizando tanto, vamos dizer, se densificando, energia universal. E ela vai passar por uma ressonância, por energia, para o nosso corpo físico, que transforma tudo em bioquímica, tudo em emoção, para a gente sentir. Aí a gente sente, e o nosso sentir, que também é energia, a gente interage na energia do universo, em todo essa interação que somos, como eu falei no começo do sal da terra. E aí que a gente faz essa troca. Entender isso é fundamental, entender isso é poder ajudar as pessoas, é poder ajudar a si, é eliminar os sofrimentos, é ir direto no que importa, na verdade. O que importa é a verdade. Não interessa. Todos os nossos conhecimentos, métodos, técnicas, tudo que a gente aprendeu até hoje, tudo vai ser usado para servir nesse estado de integralidade que a gente adquire. Tudo vai ser usado para servir com essa capacidade perceptiva, porque você vai usar uma coisa ou outra, ou até uma junção de coisas de uma forma muito mais elevada que você nunca tinha visto antes, quando você consegue fazer essa comunicação de energia, perceber essas sutilezas. Então, gente, alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Tá acabando o tempo da live, apesar de não ter tempo, né? Mas eu gosto de deixar geralmente 1 hora, porque daí eu vou colocar lá no YouTube também, para não ficar muito grande aqui. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu fico à disposição. Acho que eu falei tudo. Dani, obrigada, Dani. Parabéns pelo seu trabalho, ela colocou. Tô lendo porque depois fica gravado. Eu leio e daí a pessoa que está ouvindo não sabe o que é, né? Parabéns pelo seu trabalho, Dani. A Dani é um exemplo muito legal, né, Dani? Você é aluna do Bioquímica das Emoções, é uma psicóloga fantástica. Está sempre lidando com casos bem complexos e utiliza, né? E eu lembro de quando você falou assim, de quando você chegou e disse, como que eu vou usar? Eu não entendi bem como é que eu vou usar. Eu fui te falando e tal. E um dia você disse, eu consegui. Meu Deus, o que é isso? Eu não sei explicar. Eu falei, pois é, viu? Eu lembro, né, Dani? Foi lindo demais ver você usando essa comunicação energética, que não dá para explicar, mas dá para sentir, dá para fazer quando você compreende e passa por todo esse... tanto a teoria, que o curso não é só teoria, mas também as práticas que vão te aperfeiçoando essa capacidade perceptiva, né? Então, gente, muito obrigada para quem está aqui, quem participou. Eu vi bastante gente entrando. Obrigada, Dani. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Eu queria fazer hoje, até deixei reservado aqui, mas não vai dar tempo, um exercício. Então eu pretendo gravar esse exercício de... Como é que era o nome? Deixa eu ver aqui. Harmonização do fluxo de energia. Mas vai ficar um pouco comprido de eu fazer agora. Ele deve levar aí uns 15 minutos por aí. Eu vou gravar, vou colocar para vocês aqui, vou colocar no YouTube e eu vou colocar no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar nos grupos, também lá no link da bio, eu vou começar, assim, eu coloco os comunicados e eu vou começar a colocar algumas práticas também, tá? Deixa eu ver o que a Dani falou. O mais interessante é que quanto mais aprendemos, mais melhoramos como profissional. É verdade, é verdade.
É verdade, Dani. A nossa experiência refina. Quanto mais a gente faz, mais refinado fica, mais afiado fica, tá? A Laurie pergunta, uma ótima pergunta, Laurie. Como não errar na interpretação? E um pouco da resposta é isso que a Dani acabou de falar, né? É treino. É treino porque imagina que você recebe, né? Você tem sei lá, uma X frequência ali da tua consciência, tua mente consciente, e aí você começa a fazer a interpretação com aquele conteúdo. Quando você está num estado, aí já entra até em outro assunto, né? Um estado determinado que você está mais conectada com essa energia, consciência do espírito, você recebe, né, esses sinais e você consegue interpretar, mesmo que seja um pouquinho, um grãozinho de arroz que você conseguiu interpretar a mais. Você já eleva até aquela tua mente consciente que estava em determinado nível, um grãozinho de arroz que você conseguiu, já elevou. Mais um pouquinho, já elevou. E aí você já vai ficando cada vez mais elevada. E quanto mais elevada, mais fácil a interpretação. Mais fácil a interpretação. Saber que a gente também muitas vezes não vai ver, vai passar despercebido. Prestar mais atenção, desenvolver essa capacidade perceptiva. Quanto mais você desenvolver a capacidade perceptiva, e eu comecei assim, ó, um exemplo, Laurie, testando, né? Então eu percebia, daí eu ia para um livro pesquisar. Será que é verdade? Será que não é? Será que isso que eu estou pensando é real? É isso aí? Então eu fui corroborando aquilo, tá? Testando mesmo. E aí vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. É assim que você vai cada vez errando menos na interpretação. Enquanto humanos, a gente sempre vai ter um erro, porque a gente, né, sempre que vai usar a nossa mente consciente, a gente vai limitar. Mas quanto mais integralidade, menos a limitação da mente consciente e mais a ação da consciência da energia do espírito atuando ali, tá bom? Então é treino, comprovar o que você sente, treinando, treinando, treinando. Hoje em dia eu pego os livros assim, né? Os livros que eu vou pesquisando, que eu vou lendo, todos falam, eu digo, nossa, que bom, todos estão falando a mesma coisa que eu. Nossa, só que eu falo na linguagem, com o símbolo bioquímica das emoções, eu coloco em uma ordem de coerência. Então, se eu pegar vários livros, todo o conteúdo está ali. Então, eu tenho certeza do que eu estou falando. Tenho certeza disso aqui. Porque eu tenho certeza que eu interpretei certo. Tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A Miriam botou faz sim. Vai ficar muito grande, Miriam. Eu coloco para vocês aqui depois, tá? Quanto mais nós nos desenvolvemos como pessoas, nós nos desenvolvemos como profissional. Claro! E a Dani colocou também o nosso autocuidado. Claro, Dani. Claro. Hoje eu comecei, depois você entrou agora um pouquinho mais tarde. Depois assiste o começo da live, eu estava falando que né, eu recebi o tema para fazer isso na semana passada. Enfim. E aí hoje eu estava preparando algumas coisas que eu deixo assim uns tópicos, né, para eu aqui eu tô com a minha mente consciente também funcionando, tô conectada, mas eu preciso de alguns tópicos para ter uma linha lógica, não me perder. E eu tive que aprender coisas para falar, inclusive essa questão do medo, porque eu testei em mim. Olha que legal, vou usar esse exemplo, eu testei em mim. Eu fiquei pensando uma coisa que eu quero, né, um pedido. E eu fiquei pensando, tá, vou pegar o elevador, o pedido, eu vou sentindo, eu vou fazendo o caminho. E eu tava sentindo a trava ali. Daí que eu fui sentir essa questão do medo. Depois que eu senti que é medo, eu pesquisei.
Quer ver? Daí eu pesquisei em alguns livros para confirmar, porque até hoje eu faço isso, que daí eu pesquiso geralmente, né, em fontes, que é... Aí eu pesquisei, quer ver? Eu peguei vários livros, eu peguei o Frequência Vibracional, peguei a fonte, peguei o Mãos de Luz e o Curso em Milagres. Todos eles eu fui pesquisar um pouco sobre o envolvimento do medo com a fé. E eles me falaram, né, os livros tinham ali corroborando isso que eu senti. E aí que eu senti, curei em mim, porque eu fui perceber, sim, se o que eu tô querendo não tá indo, é porque eu tô com medo. E se eu tô com medo é porque em algum momento eu tomei uma decisão fora da unidade, na separação, fora do amor. Eu sei qual decisão foi essa. Eu sei o que eu fiz fora do, né? Sim, é verdade. Ali, naquela época que eu fiz essa escolha, eu tinha essa consciência ali, né? Eu não estava tão conectada, era tão nova. E aí, né? Sei lá por quê, era assim. E aí eu fui entender. Nossa, o que eu quero é um desejo profundo que ressoa com a energia consciência verdadeira. O que eu estou pedindo, esse pedido, ele é de verdade. Eu sempre digo assim, se você tem um desejo bem profundo, é o jeito que Deus tem de falar com você. Deus conversa com a gente, traz, planta em nós, né, esse desejo profundo para que a gente se alinhe com a verdade. Então eu limpei aquele medo. Aí eu fiz essa cura em mim e eu vim dar a live. Daí por isso que provavelmente, para quem está ouvindo, para quem vai ouvir, vai ser entendido nos níveis, mesmo que subconsciente, porque é uma verdade que ressoa em mim. Eu só posso falar o que eu já vivi. A Michele disse, gratidão, o curso Bioquímica nos ajuda no caminho até a integralidade, com profundidade e prática. É muito bom o curso. A live foi especial hoje, ela também está dizendo. Obrigada, Michele. E especial é ter você como minha aluna. Especial é poder trocar, porque as mensagens na tutoria, porque a Michele foi sempre assim como a Dani também, uma aluna que compartilhava muito das suas experiências. Nossa, é isso. Ai, senti isso. Perguntava, é muito legal, porque tem tutoria direto no WhatsApp e eu mando áudios, como a Michelle diz, o áudio é mais longo do que a aula, né? Mas é para cada um, assim. Então, considere olhar os cursos, fala comigo, porque eu vou orientar se realmente vai fazer sentido para você, enfim, tá bom? A Miriam, amo seu, que lindo, Ju, amo seus ensinamentos, coraçãozinho, obrigada. Gente, já passamos aqui 8 minutos de 1 hora, né? 1 hora e 8. A Dani, parabéns pela sua humildade. Imagina, Dani, é só a verdade, né? Não tem nem como a gente falar uma coisa que a gente não, de fato, não acredita, não sabe, não é. Doação e generosidade. Obrigada, Dani. De fato, Dani, eu vivo para isso, assim, né? Esse desejo profundo de ajudar as pessoas com o que eu posso, com o conteúdo que eu posso servir, com as pesquisas que eu faço, com as comprovações e trazendo essa forma mastigada das pessoas entenderem essa lindeza que é a integralidade. Eliminar seus sofrimentos e irem para a felicidade plena o mais rápido possível é o que me move, né? É o que me move. Tá bom? Gente, boa noite. Vou terminar aqui a live. Agradeço muito todos os comentários, enriquece demais. Amo poder compartilhar isso com vocês. Fico sempre à disposição, tá bom? Um beijo. Eu vou colocar exercícios aí ao longo da semana que vem. Eu vou gravar esse exercício e vou colocar para vocês. E peguem a prática perceptiva, que é um material gratuito lá também, tá bom? Beijo, muito obrigada. Boa noite.